João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Enquanto você está encontrando, nós queremos mandar aqui um abraço ao pastor Hinaldo Pestana, o pastor que celebrou o meu casamento. Pastorzão, que Deus abençoe. Eu e Semeia somos imensamente gratos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. O irmão influenciou e tem influenciado as nossas vidas, o nosso ministério. Nós somos eternamente devedores à sua bondade, à sua gentileza em ter celebrado o nosso casamento. Que Deus abençoe, pastor. Que bom poder saber que você está conosco também neste culto. Um abraço muito afetuoso para todos os que fazem a sua família. E queremos mandar um abraço também lá para o Ezequiel e a Bárbara, o sertão sergipano todinho em peso. Que Deus abençoe vocês, Deus esteja revestindo a vida de vocês de poder, de alegria, renovando nesse tempo, renovando as forças de vocês e dando a vocês e a todos os membros da igreja onde vocês estão liderando, que Deus esteja colocando as doces consolações. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Décio, que já está em casa. Que bom, irmão Décio, o senhor em casa, hein? Logo com aquele barítono aqui, para arrebentar mesmo, para abençoar a vida de cada pessoa. Graças a Deus, poder saber que o irmão já está aí de volta. A Nide também, pelo que Deus tem feito na sua vida. Nós louvamos a Deus pela forma como Deus tem abençoado o seu povo. Bom, eu quero crer que agora você já encontrou João, capítulo 1, versículos 50 e 51. A versão que eu tenho em mãos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos agradecer a Deus pela alegria que temos de poder participarmos da palavra dele, de lermos sem nenhum impedimento. Agora peça ao Senhor que coloque a interpretação da sua palavra no teu coração, que ele realize o desejo dele dentro do teu coração nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Senhor, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, o mesmo Jesus que prometeu, Senhor, que coisas maiores o teu servo estaria vendo, coisas maiores ele estaria realizando na vida, ó Deus, de Natanael. Que tu estejas realizando coisas maiores na vida de cada pessoa que está te prestando esse culto nesta noite, pois assim oramos e o fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você em alguns minutos sobre coisas maiores verás. Todos nós gostamos de ver coisas vislumbrantes, coisas excepcionais, coisas maravilhosas. Quem é que não gosta de receber um presente, é que seja um lançamento? Quantas pessoas se preparam o tempo todo para comprar um objeto de uso tecnológico? Pode ser um iPad, pode ser um computador, pode ser simplesmente um telefone celular, pode ser qualquer coisa que você tenha em casa que as outras pessoas ainda não têm. Quando nós adquirimos alguma coisa que as outras pessoas ainda vão adquirir, quando nós saímos na frente, quando pegamos o lançamento de alguma coisa, como é satisfatório sabermos que nós já atingimos um patamar, chegamos em determinado lugar, que algumas pessoas também aspiram chegar, que algumas pessoas também desejam ter. Quantas vezes as pessoas, as famílias se preparam para na virada do ano trocar o seu carro
e pegar o carro que é top de linha, pegar o lançamento atual, aquele que ninguém tem, aquele que foi produzido numa série especial, em que poucas unidades foram confeccionadas e algumas pessoas, alguns abençoados, passam a participar do grupo seleto daqueles que têm. No mundo espiritual, na vida espiritual, também não é diferente. Encontramos pessoas que querem a cada momento descobrirem coisas excepcionais, coisas maiores, coisas diferenciadas, coisas que marcam a sua vida, coisas que tragam um novo direcionamento, coisas que abram um novo horizonte sobre suas vidas, sobre suas visões, pessoas que querem ter algo de diferente na presença do Senhor, pessoas que querem se aprofundar no conhecimento de Deus, pessoas que querem ter de alguma maneira diferenciada coisas que outras ainda não têm. A palavra do Senhor diz que certa vez Jesus, quando estava convidando a si aqueles que seriam os seus discípulos, Jesus olhou para debaixo de uma certa figueira e Jesus havia visto um homem chamado Natanael. Esse nome significa Deus deu, ou dom de Deus, ou mesmo presente de Deus. O nome de Natanael vem da formação de duas palavras, a junção de duas palavras, Natá, que quer dizer ele deu, e El, que significa Deus. Daí Natanael, ou presente de Deus, dom de Deus, ou aquele a quem Deus deu alguma coisa. Geralmente todos nós queremos receber alguma coisa de Deus. Em nossas orações, com raríssimas vezes, sempre que nos dirigimos a Deus, pensamos em pedir alguma coisa, de modo que até formatamos na nossa cabeça, de uma forma comum, quando nós falamos em oração. O que é oração? Algumas pessoas dizem oração é pedir alguma coisa a Deus, é falar com Deus. Oração é ter contato com Deus, e geralmente nesse contato nós buscamos o favor de Deus, seja para as nossas vidas, seja para abençoar a vida de outras pessoas, seja para agradecer aquilo que Deus já nos deu, ou aquilo que nós almejamos encontrar. É interessante que quando Filipe foi chamar Natanael, porque segundo a descrição bíblica, de acordo com o texto bíblico, Filipe chega para Natanael e diz: olha, nós achamos aquele de quem Moisés havia escrito, nós encontramos aquele que é o Messias, nós encontramos alguém especial, nós encontramos aquele de quem as Escrituras fala, a quem as Escrituras se referem, nós encontramos o Messias. E diz a palavra de Deus que a primeira coisa que Natanael pergunta a Filipe é se pode vir alguma coisa boa de um lugar que para ele não era muito contemplado, de um lugar que para ele não fazia tanta diferença. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, se dirigindo agora a Natanael, Jesus viu quando Natanael estava vindo ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondendo disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondendo Jesus disse-lhe: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás.
Jesus começa o seu diálogo com Natanael, mostrando primeiro que ele já havia visto Natanael, que Natanael não era simplesmente um israelita esquecido, alguém que aos olhos do mestre, aos olhos do Filho de Deus, estava passando como que despercebido, mas alguém que aos olhos do Filho de Deus, era alguém que a partir daquele momento, passava a ser muito especial no reino de Deus. A Bíblia não entra em detalhes e não diz o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, mas pela posição que Jesus o coloca, pela afirmativa que Jesus dirige a sua vida, Natanael era no mínimo um homem temente a Deus, era no mínimo alguém que buscava o favor de Deus, alguém que acreditava no poder de Deus, porque quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, a Bíblia não relata, possivelmente ele podia estar buscando a face do Senhor, podia estar falando com Deus, podia estar expressando diante do Senhor um desejo do seu coração, falando alguma coisa oculta ao conhecimento de outras pessoas, mas algo perceptível diante do próprio Deus, pois que quando Jesus diz que ele havia visto a vida de Natanael, havia contemplado Natanael debaixo da figueira, Natanael começa a falar para o Senhor, Senhor, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, e quando ele expressa, tu és o filho de Deus, com certeza ele expressa alguma coisa que ele já esperava, ele ansiava, ele solicitava ver o dia do Senhor, ele queria contemplar aquilo que as Escrituras apontavam, ele queria ver o cumprimento profético, ele queria ver realizado dentro de Israel aquilo que os profetas haviam escrito, aquilo que todos os ensinos do Velho Testamento estavam apontando para que dias diferenciados começassem a existir na vida de Natanael e no meio do seu povo. Quando Jesus chega para Natanael e diz, só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você passou a crer. Até então a Bíblia não diz que Jesus falou uma outra coisa, que Jesus prometeu uma outra coisa. Jesus só disse para ele, eu te vi. E isso foi o suficiente para que a fé fosse gerada dentro de Natanael, para que uma intimidade ou desejo de uma intimidade maior com Deus e com o Filho de Deus nascesse no coração de Natanael, porque possivelmente Natanael havia falado coisas para Deus, havia solicitado coisas diante de Deus, que somente ele e o próprio Deus seriam capazes de saber. Não importa a situação em que você se encontra, não importa se os grandes obstáculos da vida tentam ocultar a sua vida, a sua presença dos olhos do Senhor, nada podem te ocultar dos olhos do Senhor. O Senhor tem te visto, mesmo debaixo da tua figueira. O Senhor tem visto a tua fé, o Senhor tem visto o teu desejo de ser melhor e de ver coisas maiores no reino de Deus. Quando Jesus falou para Natanael, Natanael, só porque eu te vi, eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Eu quero dizer a você que daqui em diante, na verdade, eu vos digo que daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus está enfatizando na vida de Natanael é o pós-liberação da sua fé. Só porque eu falei que eu te vi, você passou a crer. A partir deste momento, a partir da manifestação da tua fé, coisas maiores vocês vão ver. Coisas maiores, porque os céus agora estarão abertos. Porque a partir do momento em que Deus encontra um coração que confia no seu poder,
um coração que o adora em espírito e em verdade, um coração que se joga por completo aos pés da cruz, um coração que se quebranta verdadeiramente, um coração sem dolo, sem mácula, sem engano, sem mancha, um coração sincero. Quando Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, alguém que tem o coração limpo, alguém que verdadeiramente fala para Deus dos seus sentimentos, alguém que revela para Deus a sua identidade. É interessante que ele começou quando o seu irmão o procurou, quando Filipe o procurou, ele disse simplesmente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não era natural, Nazaré não era palco de ascensões de pessoas que se destacavam, não era um lugar visto como um lugar dos nobres. E ele fez uma pergunta normal, uma pergunta corriqueira à situação que se vivia na época e naquele lugar, quando ele diz simplesmente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe é: vem e vê. Antes de ver, ele foi. O grande desempenho na sua fé não foi ter visto Jesus, ele não precisou ver Jesus, mas ele foi a Jesus, e em indo a Jesus, ele descobriu que Jesus já o conhecia, que Jesus já tinha visto ele debaixo da figueira. E quando Jesus falou que ele estava debaixo da figueira, ele começou a entender, ele começou a perceber que Jesus conhecia muito mais da sua vida do que aquilo que ele poderia apresentar. Quando Jesus chega, de acordo com o relato de João, se você está com a sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de João, de acordo com o relato de João, depois que Jesus promete a Natanael, ao chamá-lo, mostrar-lhe coisas maiores, o relato de João é que Jesus operou 3 grandes sequências. A primeira, Jesus transformou água em vinho. A segunda, Jesus fez a purificação do templo. E a terceira, ele ensinou a renascer. Isso mesmo, ele transformou água em vinho, purificou o templo e ensinou a renascer. O que foi que ele tinha dito a Natanael? Natanael, a partir da manifestação da tua fé, só porque eu disse que eu te vi, você creu. A partir do momento que você exibiu a tua fé, a partir do momento que você falou de algo que é dom de Deus, a partir do momento que você explicitou o seu relacionamento com Deus, através desse momento, ou a partir deste momento, coisas maiores você vai ver. O céu vai se abrir sobre aquele que tem fé. O céu não se abre em cima daquele que não pode, aquele que não tem condições, aquele que não aprendeu a confiar no Filho de Deus. Eu encontro no mesmo livro de João, no capítulo de número 2, versículos 7 a 9, eu encontro a palavra de Deus mostrando que Jesus transformou água em vinho. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados e os que tinham tirado a água, chamou-lhe o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Jesus havia dito para Natanael: coisas maiores você vai ver, coisas maiores vocês vão presenciar daqui para frente. Coisas maiores estão destinadas, coisas maiores estão facultadas àquele que revela a sua fé, cuja fé está voltada tão somente para o Filho de Deus.
Aqueles que não estão acreditando em homens, sejam eles pastores, líderes religiosos, padres, pais e santos, quem quer que seja, religiões, denominações, mas aqueles cuja fé está voltada para o Filho de Deus, a promessa é: coisas maiores verás, ou verão. E a primeira coisa, de acordo com o relato de João, é que Jesus transformou água em vinho. Ora, na tentação de Jesus, logo no início, ou no prenúncio do seu ministério, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias, Jesus foi levado ao deserto e ele foi tentado pelo inimigo. E uma das coisas que o inimigo queria é que Jesus mostrasse o seu poder de transformar. Ele disse: se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Você pode pegar um ser bruto, tão bruto quanto a pedra, duro. Você pode pegar um pedaço de rocha e transformar em um pão macio. Você pode alimentar muitas pessoas. Você pode dar um pão diferenciado para as pessoas. Transforme as pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. E viver de toda palavra que sai da boca de Deus é, antes de tudo, acreditar na palavra de Deus. Acreditar na palavra de Deus significa ter fé no próprio Deus. Veja que eu estou dizendo acreditar na palavra de Deus, não é conhecer a palavra de Deus. Tem uma grande diferença. O diabo conhece a palavra de Deus. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Acreditar é aquele que verdadeiramente tem conhecimento e coloca esse conhecimento em prática. Aquele que obedece à palavra de Deus, esse verdadeiramente começa a ver as maravilhas das transformações que Jesus pode fazer em sua vida. Jesus não quis transformar pedras em pães, mas principiando os seus milagres, Jesus transforma água em vinho. Jesus transforma água, que é símbolo da vida, em vinho, que era símbolo de alegria para as pessoas que estavam dentro de uma determinada festa, dentro de um determinado momento festivo, dentro de um momento de alegria para as pessoas. Jesus pegou a vida, Jesus pegou o símbolo da vida, Jesus pegou água e colocou dentro dessa água, Jesus colocou algo de diferenciado. Jesus mandou que as pessoas pegassem aquela água que servia para lavar as mãos, para lavar o rosto dos que chegavam à festa. Jesus não mandou uma água especial, uma água mineral. Jesus mandou a água que era de uso corriqueiro, aquela água que estava suja. Jesus pegou aquele símbolo de vida, Jesus mandou que pegassem aquelas águas, e Jesus disse: agora encham essas talhas até em cima. Eles apenas completaram com a água que já estava lá dentro. Eles utilizaram a mesma água. A Bíblia não diz que eles limparam, que eles lavaram, que eles fizeram asepsia. Eles encheram de água aquelas talhas. E aquelas talhas não eram vasilhames quaisquer, leves. Eram pedras, eram talhas, eram vasilhames feitos de pedra, que cabiam 60, 80 litros cada um. E dentro desses vasilhames, Jesus mandou completem de água. E quando completaram de água, começou agora a acontecer aquilo que Jesus prometeu a Natanael: coisas maiores, a partir da manifestação da vossa fé, coisas maiores vocês vão ver. A Bíblia não entra em detalhes, a Bíblia não diz que Jesus foi lá, que Jesus orou, que Jesus botou a mão em cima da água. A Bíblia não diz que Jesus pegou um copo e colocou num canto especial, que Jesus tomou aquela água. A Bíblia só diz que Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus mandou que agora eles pegassem daquela água e levassem ao mestre-sala, que levassem a pessoa responsável pela festa, a pessoa que era responsável pelo vinho. Jesus não transformou pedras em pães, mas Jesus transformou água em vinho. Jesus começou a mostrar que a vida
ela pode ser recheada, ela pode ser repleta de muito maior alegria, se na presença e na obediência à voz de Cristo. Aquela água que foi transformada em vinho, ela foi transformada à medida que os homens levaram a água. Eles encheram aquelas talhas, pegaram aquela água e levaram para o mestre-sala. A obediência desses homens em fazerem aquilo que a mãe de Jesus já havia dito: fazei tudo quanto ele vos disser. E aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus disse, eles fizeram. E então na festa veio uma grande alegria. Agora tinha muito mais vinho, e vinho de primeira qualidade, um vinho diferenciado, um vinho que principiava os milagres de Jesus. Jesus estava trazendo agora o símbolo de alegria para a vida daqueles que estavam em festa. O Espírito de Deus, ele quer sempre trazer mais e mais alegria para a vida dos servos do Senhor. Trazer mais e mais alegria não nos isenta de problemas, de dificuldades, não nos isenta de lutas, não nos isenta de passarmos por momentos de dificuldade, mas trazer mais e mais alegria significa, não obstante passarmos por tudo isso, temos uma vida segura, uma vida certa, uma vida de que na presença do Senhor, independente de toda e qualquer situação, nele nós somos muito mais do que vencedores. Coisas maiores nas nossas vidas vão se processando. Durante todo esse tempo de quarentena, quem verdadeiramente teme ao Senhor, com certeza teve um diferencial na sua vida. Começou a buscar de uma forma diferenciada a presença do Senhor e aprendeu muito mais acerca do seu Deus. Aquele que verdadeiramente em toda e qualquer situação tem como parâmetro apenas o queixume, a lamentação, esse durante toda a quarentena com certeza sofreu ainda mais, porque ele é habitual se esconder não debaixo de uma figueira, mas se esconder debaixo das suas emoções, debaixo dos seus medos, debaixo de coisas e situações que não os levam a serem explícitos, a terem um coração explícitos na presença do Senhor. Natanael chegou e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então vem e vê, mas primeiro vem. Se você quer ver, primeiro precisa vir. No reino de Deus não existe ver para crer, no reino de Deus é crer para ver. Todas as vezes que Jesus operou milagre na vida de alguém, Jesus perguntou a essa pessoa o que a pessoa queria. E quando a pessoa explicitava o que queria, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Ora, por que a tua fé te salvou? Que à medida em que a pessoa ia a Jesus para pedir um milagre, uma cura, alguma coisa, e verdadeiramente recebia esse beneplácito da parte do Senhor, ela já não voltava mais da mesma forma, o seu coração voltava mudado, o seu coração agora voltava como um coração cheio de alegria, cheio da presença do Senhor Jesus, cheio da vontade de servir a esse Senhor. A segunda coisa que Jesus mostra através do relato de João, ou que Jesus faz, de acordo com o relato de João, no capítulo 2, versículo 16, é que Jesus purifica o templo, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, ou estas coisas, e não façais da casa do meu pai, casa de vendas. Primeira coisa que Jesus fez foi transformar água em vinho. A segunda coisa foi purificar o templo. Ora, até então, as pessoas não podiam entender. O ser humano ainda não tinha a capacidade de entender que nós somos os verdadeiros templos do Espírito Santo de Deus.
Jesus viria a falar isso um pouco mais adiante, quando se encontrando com aquela mulher que estava à beira da fonte. Jesus estaria dizendo para ela que tinha como lhe dar uma água diferenciada, uma água que gerava vida, uma água que de dentro dela saltava para a vida eterna, uma água que não apenas matava a sede física, mas uma água que curava o espírito, uma água que levava de volta para Deus, uma água que transformava a vida daquele que bebia. E aquela mulher, quando perguntou a Jesus, é no templo ou nos montes que deve se adorar a Deus? Jesus falou para aquela mulher: nem no templo físico, geográfico, nem nos montes, porque Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus procura verdadeiros adoradores. Quando Jesus purificou o templo, dizendo: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai casa de venda, porque a casa do Senhor precisa ser chamada casa de oração. Templo do Espírito precisa ser um templo chamado vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você precisa pensar se verdadeiramente você é templo do Espírito. Templo do Espírito é aquela vida onde Deus tem prazer em habitar. Deus habita, Deus não visita, Deus habita, Deus mora. A Bíblia diz que em meio aos louvores, Deus habita, em meio aos louvores. Ora, uma vida cuja boca apenas pronuncia insatisfação, que tipo de louvor ela está exibindo diante de Deus? Ela está manifestando diante de Deus, dado que Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O templo do Espírito Santo precisa ser purificado, as nossas vidas precisam ser purificadas, as nossas vidas precisam ser vistas como vidas de oração, vidas que glorificam o nome do Senhor, vidas onde outras pessoas que chegarem à vida que é pertencente ao Senhor Jesus, vidas que se derramam na presença do Senhor, coisas maiores, estas vidas, esses templos, essas pessoas cujo o coração está voltado para Deus, sejam vidas que enriqueçam outras pessoas. Assim como Natanael foi achado por Filipe, assim como Filipe disse para Natanael: vem e vê, é preciso que o templo do Espírito Santo diga para outras pessoas que ainda não são moradias do Espírito Santo: vem e vê. O apóstolo Paulo, eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele era um camarada ousado, e a sua ousadia era tanta, porque ele sabia quem ele era. Primeiro ele sabia quem era Saulo, e ele sabia agora quem era Paulo. E agora, como Paulo, não como Saulo, mas como Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Façam o que eu fiz e vocês vão ser parecidos com Cristo. Isso é ser templo purificado, é templo do Espírito Santo, que pode dizer: olhem para mim, façam as coisas que eu faço, e vocês se parecerão com o próprio Filho de Deus. Que ousadia, que ousadia. Um homem cuja voz, perto da meia-noite, em louvores a Deus, dentro de uma prisão, pôde ver as grades se abrindo, as portas se abrindo, porque quando o verdadeiro louvor, quando a verdadeira expressão de adoração se encontra no coração do homem, é impossível que grades se tornem gaiolas, que paredes se tornem prisões, porque aquele que adora em espírito e em verdade, ele é verdadeiramente um ser em quem não há nenhum dolo, ele é verdadeiramente
livre em Cristo Jesus. A última coisa, de acordo com o relato de João, eu disse que a primeira foi transformar água em vinho, a segunda purificar o templo, e a terceira foi ensinar a renascer. No capítulo 3, de 3 a 8, eu encontro a palavra de Deus dizendo assim: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E você pode ver aí que esse Espírito está em letra maiúscula. Não está falando de uma das instâncias do homem, corpo, alma e espírito, mas está falando do Espírito de Deus, está falando da própria divindade, está falando do próprio Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Jesus primeiro transformou água em vinho, disse: a sua vida pode ser repleta de alegria, não isenta de problemas, porque no casamento nas bodas onde ele transformou água em vinho, já existia uma grande preocupação: faltou vinho. Preocupação vai existir, problemas vão existir, mas quando Jesus chega, quando Jesus se faz presente, não importa o ambiente, não importa se você está debaixo de uma figueira, não importa se você está no 30º andar de um prédio, não importa se você está em cima, no pico de uma torre, não importa onde você esteja, os olhos do Senhor te veem. Jesus disse: olha, o templo precisa ser purificado, a minha casa será chamada casa de oração. E onde que Deus habita? Nesse templo, em obras feitas pelas mãos dos homens? Diz a palavra de Deus que não, Ele habita em nossos corações. E por habitar em nossos corações, quando Jesus limpou a casa, chamada casa de oração, o templo em Jerusalém, Jesus estava muito mais querendo focar a questão da nossa responsabilidade com Deus, do que de aspectos físicos, pois que Ele mesmo falou: destruam esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Jesus não estava preocupado com a questão das paredes em si. As paredes em si eram apenas paredes, mas o que era focado dentro daquelas paredes, o objetivo maior, a adoração ao nome do Senhor, a intimidade que era gerada no oculto, no silêncio ali entre o homem e Deus. Era isso que Jesus queria que as pessoas tomassem consciência. E agora chega um certo doutor da lei dizendo: Senhor, o que é que eu faço para ter a minha vida transformada? E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Sua vida se for cheia de alegria, água em vinho, a sua vida só será repleta se o templo for purificado, se sua vida for uma vida em retidão, uma vida que agrade ao Senhor. Mas a sua vida só pode ser uma vida diferenciada, e você só pode chegar à presença de Deus, só pode verdadeiramente ter convicção da sua salvação em Cristo Jesus, se você nascer de novo. Não é a religião que salva, não é a denominação batista que salva, muito menos o pastor Eduardo quem salva. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra de Deus em Atos 4:12. Mas quem salva é o nome do Senhor Jesus, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Renascer é não simplesmente vê-lo como Salvador, mas Salvador é Senhor. Quando qualquer ser humano
tem a convicção de que os seus desejos, a sua vontade, quando a sua opinião, o seu direcionamento, tudo é colocado nas mãos do Senhor, quando Ele assume a direção das nossas vidas, aí sim nós teremos renascido em Cristo Jesus. Nascer de novo é abandonar o pecado. Nascer de novo é ter a nítida convicção de que cada dia o templo purificado, ele recebe mais vinho, mais alegria, ele recebe mais poder, e poder para testemunhar, poder para dizer que o seu Deus, o Deus da sua experiência, é o Deus que cura, é o Deus que abençoa, é o Deus que transforma, é o Deus que pega as pessoas, por mais ocultas que elas sejam, imperceptíveis que elas aparentem ser, elas não podem fugir do aspecto da visão celestial. É preciso nascer de novo. Nascer de novo é muito mais que ser membro de uma igreja. Tem muitos membros de igreja que não nasceram de novo. Tem pastores que não nasceram de novo. Não é o cargo, não é a função. Nascer de novo é deixar realmente o Espírito Santo de Deus fazer a diferença. É deixar esse vinho novo, essa transformação completa que Deus quer fazer na sua vida, deixar que verdadeiramente agora, como templo do Espírito Santo de Deus, a sua vida em tudo glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir. O inimigo queria que Jesus transformasse pedras em pães. Jesus preferiu transformar água em vinho. Vida em vida cheia de alegria, a fim de que o templo do Espírito Santo se tornasse casa de oração, de modo que todos os homens, todos, possam ter acesso ao caminho da salvação, a fim de que todos possam nascer de novo. Mas para que eles nasçam de novo, é preciso que seja gerado na vida e no coração daqueles que são templo do Espírito Santo de Deus. É preciso que seja gerado uma vida cheia do Espírito, cheia de alegria, cheia de vinho, cheia de alegria, uma vida repleta na presença do Senhor. Para quantas pessoas você já falou esse ano que Jesus é o Senhor da sua vida? Ou a quantas pessoas você já encorajou, para que pudessem tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus? A vida, ela continua, os problemas continuam, mas o problema maior não é simplesmente enquanto estamos nesse mundo. Aqueles que renascerem em Cristo terão a vida eterna, mas aqueles que depois da morte morrerem de novo, ou seja, morrerem espiritualmente, juntamente com a morte física, morrerem espiritualmente, aí a vida para ele, em relação a estar na presença do Senhor, acabou. É importante, você que é templo do Espírito Santo de Deus, você que tem conhecimento e aplica a palavra de Deus à sua vida, é importante dizer em todos os momentos: você precisa renascer. Baixe a sua cabeça e me dê o privilégio de orar por você, juntamente com você. Me dê o privilégio de dizer ao Senhor o quanto você deseja que, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a sua vida seja uma vida que transforme, seja veículo de transformação para outras vidas. Você que é servo do Senhor, há quanto tempo você serve esse Senhor? 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos? Para quantas pessoas você já disse: você precisa renascer? Eu quero que você pense nisso com carinho.
Porque essa noite é noite de você falar para alguém que coisas maiores essa pessoa vai ver na sua vida, se ela renascer em Cristo Jesus. Vamos orar por você. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada servo que está agora falando contigo. Queremos te agradecer pela tua santidade, pelo teu poder, pela tua graça. Ó Deus, na certeza de que contigo nós sempre podemos contar. Nós nos colocamos à dispensação, Senhor, da tua vontade. E queremos pedir, Senhor, que tu estejas gerando coisas novas, maiores, na vida de cada servo, na vida de cada cidadão do céu, de cada pessoa que já se encontrou com o teu Santo Espírito, cada pessoa que já o recebeu em sua vida, cada pessoa que é templo desse Espírito. Ó Deus, que coisas maiores comecem a acontecer nas casas, nas famílias, no trabalho, na indústria, no comércio, que pessoas sejam, Senhor, transformadas pela tua palavra, que o teu Espírito convença as pessoas das suas necessidades em Cristo Jesus. Se há, ó Deus, alguém que está nos ouvindo agora, que está afastado da tua presença, do convívio dos santos, em nome de Jesus, toca no seu coração e traze-o de volta. Ó Deus, se há alguém que ainda não te declarou e não declarou o teu Filho como único e suficiente Salvador, que na autoridade do nome de Jesus seja uma noite de salvação, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal, @CIB Duque de Caxias, aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo, ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.